Olá, gente, todo mundo entrando aí. Aí, eu gosto quando vocês entram logo, porque fica enrolando. Não gosto dos negócios enrolados. Eu ainda atrasei 4 minutos ainda. Boa noite. Tá dando pra ouvir bem aí? A imagem tá boa? Túlio. Bem-vindo, Túlio. Eu gosto quando os homens participam. Porque meu público é quase 90% feminino, né? E quando os homens participam, eu acho que tô indo no caminho certo. Tá, eu vou chamar meu convidado já, tá? Benção, padre. Padre Rômulo aí com a gente. Benção, padre. Eu vou chamar aqui o meu convidado. Deixa eu ver aqui. Não achei. Tem hora que o Instagram ele dá uns negócios esquisitos. E não acha, ó, a pessoa. Não achei. Bora ver. Júnior, se você estiver por aí, acena pra mim. Porque, porque eu tentei aqui te achar na lupa e não achei. Tá, agora tá aí. Agora eu vou tentar te achar de novo. Vamos ver aqui. Achei. Agora eu achei. Tá. Agora é só esperar ele me aceitar. Esperando ele me aceitar. Mantenha calma, gente. Mantenha calma. Tá conectando, mas não vai. Só conectando. Padre Rômulo, se eu tiver por aí, se eu dar uma bênção aí na live para poder ver se a coisa desenrola. Doutor, doutor não está conseguindo participar. Vou chamar de novo, tá? Vou chamar de novo. Segunda tentativa. Convidei de novo. Tentando. Tentando. Eu acho que ele não vai conseguir nem entrar. Será, gente? Eu acho que ele não vai conseguir nem. Ah! Eu estava aqui já apreensiva. Eu já estava apreensiva, Júnior, com essa internet. Eu falei, esse negócio vai dar zebra logo hoje. Você está me ouvindo bem, Júnior? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo e te vendo perfeitamente. Só não tô me vendo aqui. Você não está se vendo, não? Tá...
Não, tá travada a minha imagem. É, mas para mim você tá normal. Deixa eu ver aqui. Bom, não tô me vendo, tudo bem, tranquilo. Agora deu uma embaçada aqui de leve, mas acho que dá para levar aí. Agora você mudou a câmera. Agora sim. Ok, isso. Vamos lá, manda ver. Então vamos, tá meio embaçado agora para mim. Como eu falei, minha internet não tá ajudando tanto, né? Porque eu tô morando numa roça, mas a gente vai dar um jeitinho. Tá bem. Então vamos tocar a live e aí a gente vai vendo se vai dando para levar, tranquilo. Júnior, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu assim, eu saio atirando para todo lado, né? Acho o contato do povo e chego já chamando, né? Muito obrigada por você ter aceito. Eu queria que você começasse aí se apresentando. A maioria das pessoas que estão nos assistindo, embora eu já vi que tem muita gente que te conhece, mas a maioria não te conhece. Eu queria que você se apresentasse. Bom, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Expedito Júnior, né? Mais conhecido na igreja como Júnior, né? No meu profissional como Expedito, né? E, assim, é um grande prazer, né, Tati, estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que veio acontecendo comigo, né, nesse, em tantos anos, né, da minha vida. E sou um pai, né, graças a Deus, hoje tenho uma família muito abençoada. Sou um pai de 6 filhos, né, como foi citado. O mais novinho está no céu, né, com 8 semanas de gestação. Nós perdemos o nosso bebê, né? Era para ele estar nascendo agora em outubro, né? Mas ele está no céu intercedendo por nós, não tenho dúvida nenhuma disso. E tenho mais 5 filhos, né? A mais velha, a Vitória, com 20 anos, vai completar 21 anos. O Matias, com 18 anos, completou agora, em agosto, né? O mês passado. Tem a Maria Cláudia, com 15 anos. A Maria Tereza, com 12. E o João Paulo, com 7. Vai completar 8 anos agora em novembro. Júnior, Então é isso. sua esposa Cláudia, né? Manda até um abraço meu aí para ela. Quantos anos de casado vocês têm? Nós temos 21 anos de casado. 21 anos. Então, quando vocês foram se casar, assim, lá atrás, assim, nos tempos do namoro, do noivado, vocês já tinham caminhada de igreja, vocês já participavam aí de algum movimento, alguma pastoral, já eram bem esclarecidos? Como é que foi esse comecinho de vocês? Bom, o nosso começo, como eu costumo dizer, né? Não é um começo que eu desejo, né? Aos jovens hoje em dia, né? Eu conheci a Cláudia, eu tinha 16 anos, ela tinha 15 anos. E nós nos apaixonamos, né? E com 3, 4 meses de namoro, nos decidimos nos casar, né? É uma loucura absurda, né? Uma loucura absurda. Mas foi, assim, um desejo muito grande, né? Eu senti no meu coração, assim, quando você sente, né, que aquela pessoa é a pessoa certa para a sua vida. Na época, eu gosto de brincar muito, né? Na época, eu falava muito para Cláudia, a gente já ganha muito bem, eu acho que a gente não precisa, né, perder mais tempo. A gente pode se casar. Eu ganhava um salário mínimo na época, né? Ganhava R$ 163 por mês. E, e ela estudava, né? Então, assim, nós não tínhamos
né? Muitas coisas, mas uma vontade muito grande tínhamos, né? É o que eu costumo dizer, não aconselho a nenhum jovem a fazer uma loucura dessa. Mas graças a Deus, essa loucura, né, esse pontapé que nós demos à nossa vida, a iniciar a nossa vida, foi algo que deu muito certo na nossa vida, né? E quando nós iniciamos essa nossa vida, essa época, foi assim, uma loucura muito grande. Nós fomos rejeitados e criticados por todos, né? Poxa, mas eu falava, pô, eu ganho tão bem, cara, não é possível um negócio desse. Poxa, eu consigo sustentar minha família, minha casa. Mas o que eu mais queria nessa época da minha vida era estar junto com a mulher que eu amava tanto, né? Que é a Cláudia. E na época, assim, falar da nossa vida religiosa, né? Eu já fui coroinha, eu já passei por toda a introdução, assim, na igreja, mas eu não tinha pais, assim, que me incentivavam muito, né? E foi uma época que eu conheci a Cláudia, que eu tinha um pé na igreja e um pé no mundo, né? Porque, assim, para mim era muito bom, né? Assim, tudo aquilo que o mundo oferece. E a Cláudia não, já era uma mulher mais de igreja, já era uma mulher mais esforçada, né? Pelos projetos de Deus na vida dela. Por mais que ela tenha cometido uma loucura, assim como eu, né? Da gente ter se unido, mas ela era uma mulher muito temente a Deus, né? E eu costumo muito dizer, né, que boa parte da minha conversão, boa parte de quem eu sou hoje, em primeiro lugar, obviamente, eu devo a Deus, mas eu devo muito a ela, né? Muito a minha esposa, muito a Cláudia, de ser uma mulher muito perseverante. Aí a Cláudia é engraçado que ela brinca, dizendo que ela teve uma visão de futuro, né? Ela teve uma visão lá na frente, porque naquele primeiro momento, aí ela brinca dizendo também que eu não tinha muitas qualidades na época, né? Para que ela se encantasse tanto. Era um magrelo, né? Acho que eu pesava 50 e poucos quilos. Ela me carregava no colo, ela me pegava no braço. Então eu não tinha tantas coisas, né, assim, que chamassem a atenção. Mas de qualquer maneira, eu acho que aquilo que Deus une de alguma forma, né, se sustenta em Deus mesmo, né? De fato em Deus. Então, você e a E Cláudia foi tudo assim. chocaram a família. Vocês chocaram a família, assim, dizendo a gente vai casar, e aí botaram pai e mãe doido. Foi uma maluquice, né? Uma loucura muito. Foi muito doido, né? Falar a verdade. Porque quando a gente tomou essa decisão, eu cheguei a comentar com meu pai, né? Aí eu comentei com meu pai de jeito nenhum, eu tava terminando o segundo grau. Aí meu pai, jamais você vai fazer isso, cara, você é louco da cabeça. Aí eu falava, não, pai, mas eu amo muito a Cláudia. Ele, sim, ama, ótimo, vai namorar. É o normal, namora e tudo. Aí a mãe dela também, obviamente, vai namorar e tudo, e jamais ninguém aceitaria, né, uma proposta dessa. E aí nós tivemos uma brilhante ideia, né? Uma brilhantíssima ideia. Por favor, se tiver algum menor de idade aí, pais, tampe os ouvidos dos menores, das crianças. Mas tivemos a brilhante ideia de engravidar. Porque falamos assim, cara, se a gente engravidar, eles vão ter que deixar a gente casar. Foi aí após... O plano era esse. A gente queria casar, ninguém queria deixar. Então falamos assim, cara, vamos ter uma ideia. E essa ideia partiu de mim, né? Essa ideia é maravilhosa. Claro, claro. E a Cláudia, meu Deus, eu não acredito. Mas é. E aí, ainda bem, né, que ela concordou com a ideia louca. E depois de quatro meses, ela engravidou, né? Engravidamos, né? E aí começamos a nossa vida, né? A nossa peregrinação, porque não foi fácil, né? Não foi fácil. No começo, a gente fez tudo assim muito planejado, com aquela ideia de que seria algo assim
fantástico, tudo muito, muito Fluido, florido, que as romântico. coisas seriam... Você pensa, né? Você acha que, de fato, as coisas vão acontecer dessa forma. Só que, assim, o nosso amor foi sustentado, foi muito sustentado pela graça de Deus na nossa vida, né? Eu digo muito, né? Se não fosse uma graça sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, o nosso casamento hoje não existiria, né? Porque, na época, a minha vontade era muito grande de estar junto da Cláudia, da gente poder constituir uma família. Só que, ao mesmo tempo, por mais que eu ganhava muito, eu precisava ganhar mais, né? Para sustentar minha família. Então, então, então eu tinha que, cara, continuar estudando, eu tinha que trabalhar mais para ganhar um pouco mais. Então foi a época em que eu caí muito forte no mundo, né? Estudando muito, batalhando muito. E a Cláudia do outro lado, né? Grávida. Então, assim, fizemos de tudo para ficar juntos e ficamos mais distantes ainda. Porque eu trabalhava o dia todo, eu estudava à noite, Vocês já eram fazia um casados, né? curso na época, Já um tinham curso se técnico. casado. Não, na época a gente não se casou porque o padre não permitiu que a gente se casasse. Uhum. Ele disse assim, olha, eu estou muito acostumado a casar, muitos casais que noivam, muitos casais que têm bastante experiência com a vida e se separam. Então ele, né, que hoje ele é bispo, né? Então ele disse assim, eu prefiro que vocês fiquem juntos, tá? Eu vou arcar com essa, eu vou pagar essa conta, digamos assim, né? Prefiro que vocês fiquem juntos e que daqui uns 2 anos, se der certo, vocês voltam para casar, tá bom? Aí eu falei, não, tudo bem, topamos, né? E fomos morar juntos, porque jamais eu ficaria na minha casa e a Cláudia na dela, porque o nosso objetivo era ficar junto mesmo, né? E aí a gente conseguiu se unir, só que nessa época, como complementando, a gente achava que ia ficar mais próximo, achava que ia ficar mais juntos, e acabou que, como eu tive que viver essa correria na minha vida, todas essas coisas, então acabou que ficamos até mais distantes, por conta de tudo isso. Então a Cláudia passou praticamente toda a gravidez sozinha, né? Porque aí eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, e final de semana eu fazia um outro curso, né? Para poder tentar conseguir um emprego melhor, uma coisa melhor. Então eu fazia 2 cursos técnicos ao mesmo tempo, Uhum. né? Então, cara, eu só chegava em casa morto de cansado o tempo todo. Mas hoje eu reconheço, né, que nós precisamos, muitas vezes nós precisamos viver, né, o que vivemos para a gente alcançar, né, não digo materialmente falando, mas em relação a vários aspectos, né, até mesmo de maturidade. A gente precisou passar por tudo isso, né, na nossa vida. Então a vitória chegou, né, e eu costumo dizer que muitas pessoas têm muito medo, né, de ter filhos. Na época, nós tivemos a nossa primeira filha, foi realmente na juventude, né, para não dizer infância. Mas tudo que a gente viveu, nós aprendemos muito, né? Nós fomos amadurecendo muito, né? Porque a nossa filha veio, a gente não tinha muita coisa, mas a gente foi vendo as graças de Deus. Uma ajuda daqui, outra ajuda dali. E nós morávamos na época em um cômodo que tinha 3x3, né? 9 metros quadrados. E fazíamos questão de ter as nossas coisas, de ter a nossa cozinha em meio ao quarto, em meio a do lado um banheirinho pequeno, mas fazíamos questão de ter as nossas coisas, né? De conquistar as nossas coisas. Então é interessante até, né? Ficar relembrando dessa época, porque Deus vai criando isso no nosso coração, né?
Deus nos dá a graça da gente ter as coisas, da gente sonhar, e Deus vai nos dando também os meios, né, com que a gente adquira experiência para ir caminhando, né? Porque assim, eu particularmente nunca imaginei que eu fosse ter, né, tantos filhos, né? Que assim, isso para o mundo é uma maluquice, né? Você ter 5, 6 filhos é uma maluquice muito grande. E na época, para mim também era uma maluquice muito grande, né? Como é, A Cláudia Júlio, sempre teve. você não tinha essa Vai, pode falar. concepção, você não tinha essa concepção de abertura à vida, né? Você meio que teve a vitória e queria meio que parar por ali mesmo, né? Ou ter no máximo mais um. A Vitória mexeu assim muito com a estrutura do casamento de vocês, tipo o bebê que chora, noites mal dormidas, aquele estresse todo de pais de primeira viagem. Teve isso ou vocês tiraram de letra? Não, até que nesse ponto aí não foi tão. A Vitória foi bem trabalhosa, né? Ela teve muita cólica, foi bem difícil. Mas essa dificuldade, digamos assim, né, de não querer ter muitos filhos, vinha muito da minha parte, né? Porque eu achava assim, né, que eu sempre quis muito, né, ter, sempre quis muito possuir, sempre quis ter condições financeiras, e eu achava que muitos filhos tirariam isso, né, tirariam essa possibilidade, né? Que eu achava que muitas vezes que o filho era um peso, porque eu vivia em meio a pessoas que era uma coisa muito clara, né? A minha família, os meus próprios pais, os meus tios, que filho era um peso, né? Que filho era uma divisão. E isso era muito incutido, né? Isso era muito sedimentado em mim. E a Cláudia não, a Cláudia totalmente materna, totalmente mãe. Ela dizia assim claramente que queria ter muitos filhos. E aí era uma briga, né? Era uma briga, porque eu falava assim, você vai ter com quem? Porque comigo não vai ser. Então, era uma dificuldade, sabe? Não foi fácil assim no começo, né? E, e veio a Vitória e eu falava assim, olha, Cláudia, nós vamos pensar em ter o segundo filho, mas eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar, eu preciso batalhar. E foi na época que eu fazia um curso, né? Um curso técnico em radiologia à noite. E final de semana eu fazia um curso de TSB, né? Técnico em saúde bucal. Foi essas duas profissões que eu toquei muito, né? Aí, logo que eu terminei o curso de radiologia, surgiu um concurso, aí eu estudei. Então eu debruçava muito, né? Para estudar, para passar em concurso. Que eu falava, cara, para me ter meu segundo filho, eu tenho que passar em um concurso. Aí eu me lembro que eu não tinha ainda passado, né, em um concurso, porque para mim, eu achava que eu só poderia ter os filhos após eu ter condições para ter os filhos, né? Isso para mim era muito, muito fácil na minha cabeça. Como 2 mais 2 é 4, né? E a Cláudia, poxa vida, o tempo todo. Poxa, vamos acreditar na providência, vamos acreditar na providência. E, poxa vida, a providência o tempo todo, né? O tempo todo ao nosso lado, providência. Só que eu não enxergava, eu achava que isso vinha da minha mão, da minha força. E aí foi na época que, antes de eu passar no concurso, recebemos a notícia que a Cláudia estava grávida do Matias, né? Que hoje tem 18 anos. Aí na época eu Dois falei, anos meu depois da Deus, Vitória. agora? 2 anos depois da 3 Vitória. anos depois. 3? 2 anos depois que ela engravidou. 2 anos. 2 anos, porque aí quando ele nasceu, a diferença deles são 3 anos. Então era 2 anos e pouquinho, mais ou Uhum. menos, né? São 3 anos a diferença. Aí na época, poxa, recebemos a notícia, para mim, como pai na época, para mim foi um baque, né? Que eu falei, minha nossa, mais um menino, né? Só que
esse menino foi uma graça muito grande, né? E eu costumo dizer que todos os nossos filhos, né, eles vieram com um pão debaixo do braço, né? Vieram com uma graça muito grande. Aí logo que o Matias veio, eu passei no concurso, né? Veio não, logo depois que recebemos a notícia, pouco depois eu passei no concurso. Aí eu comecei a enxergar de uma maneira um pouco diferente, né? Falei, poxa, é interessante, né? É, vamos ver vamos ver como será, né? Essa situação, né? Como é que vai ser isso? Mas aí, depois que o Matias veio, já começou a ser muito mais forte assim no meu coração essa abertura, né? De dizer assim, poxa vida, vamos aceitar, né? Eu preciso aceitar os filhos. Eu preciso ouvir um pouco essa mulher santa que eu tenho dentro da minha casa, né? Porque eu vejo É, assim uma santidade muito grande na minha esposa. Júnior, eu quero abrir agora Pode falar. um parêntese aí, que eu já vi uns comentários subindo aí. A mulherada está querendo saber qual foi o segredo da Cláudia para poder ela dar uma virada assim na sua cabeça e falar assim, olha para cá. O que a Cláudia fez tanto para poder ajudar na mudança de mentalidade sua? Vou falar para vocês. Olha, várias e várias madrugadas, né? Eu acordava e tomava um susto. A Cláudia estava ajoelhada, né? Na cama, assim, do lado, na cabeceira da minha cama, com as mãos na minha cabeça, rezando por mim. Então, no começo, assim, eu tomava um susto. Eu falava, meu Deus, que assombração é essa? Né? E era a Cláudia com as mãos na minha cabeça, rezando por mim. Então, assim, muito louco isso, sabe? Muito louco. Ao ponto de eu falar assim, de outras noites, eu falar assim, deixa ela continuar rezando, que acho que essa oração vai fazer bem para mim. E eu digo para vocês, meninas, é isso, rezem pela conversão dos seus maridos, pela conversão dos seus esposos, pela conversão dos seus namorados. É acreditar, né? Acreditar e rezar. Assim como Santa Mônica rezou tanto, né? Mas a Cláudia ainda bem, né? Com a graça de Deus não demorou tanto tempo, né? Não demorou tanto tempo de tanta oração dela, né? Ainda bem. Já pensou se fosse 30 anos, né? Então, graças a Deus, foi mais rápido, né? E aí eu acredito, eu devo muito a isso mesmo, né? A perseverança dela, a luta dela. Ela não desistiu, né? Ela apostou. Tanto é que, ultimamente, né? Ela mesmo fala, né? Ela mesmo fala para mim que hoje ela me deixa livre, né? Hoje ela fala assim, olha, hoje você é livre, porque eu já suei demais por você. Hoje eu deixo você livre, né? Poxa vida, se ela se sente essa liberdade e me deixa livre, é porque eu acredito, né, que ela recebeu essa graça, né? Recebeu essa graça e que ela enxerga hoje, né? Mesmo miserável como eu sei o tanto que eu sou miserável, mas possivelmente ela percebe, né? Essa transformação, essa graça de Deus, né? Na minha vida, na nossa vida, né? De todos esses dons, né? Esses presentes que Deus vem nos dando durante esse tempo. Mas e aí veio o Matias, você passou no concurso e a coisa começou a andar. As coisas na vida da gente começaram, né, a melhorar um pouco mais. Pouco tempo depois, alguns meses depois, eu passei em outro concurso na época, né? Ainda como técnico em radiologia, né? E aí eu tinha 2 empregos públicos. Aí foi nessa época que compramos um lote, começamos a construir a nossa casa, né? Eu lembro que eu fiz um projeto da nossa casa, né? Que eu queria uma casa de pavimento, né? E aí eu fiz um projeto da nossa casa, e aí algumas pessoas chegavam e falavam assim, ai, cara, fica tranquilo que essa casa aí, uns 10 anos você termina ela, né? E aí eu tinha no meu coração, né? Eu tinha no meu coração, não, vai ser mais rápido, eu acredito, né? E a gente conseguia construir a casa em 1 ano e meio, né? Então, assim, foi tanta graça, tanta bênção, né?
que quando a gente começou a construir, né, 1 ano e meio depois, a gente terminou nossa casa, porque estava vindo a nossa terceira filha, né, a Maria Cláudia. Então, aí por isso que eu vou dizendo que os nossos filhos, eles vêm, né, com o pão debaixo do braço, porque Deus vai dando para a gente, né, à medida que a gente vai precisando também, né. Deus vai dando para a gente à medida que a gente vai precisando. Não aquilo que eu vou querendo, aquilo que eu vou aquilo que eu ia querendo, né? Aquilo que eu ia impondo, ou impondo mesmo para Deus. Eu preciso, não. Deus vai dando, né? À medida que Ele vai vendo a nossa necessidade. E aí, quando a nossa filha nasceu, a Maria Cláudia nasceu, já tínhamos a nossa casa, né? Que para a gente assim foi um grande presente, né? A nossa casa pronta, toda concluída. Mas ali foi só o começo, né? Ainda tinha muita coisa para acontecer. A nossa vida é uma loucura, sabe? Nossa vida sempre foi uma loucura, uma loucura. O pai da live de ontem, Júnior, o pai da live de ontem falou assim que se você quer viver assim, uma vida radical, quer viver perigosamente, é só você ter várias crianças, porque todo dia tem assim um perigo, uma aventura para se viver, né? Ah, eu acredito, viu? Eu acredito. Porque os nossos filhos, eles ensinam muitas coisas pra gente, né? Eles vão ensinando muitas, muitas e muitas, muitas coisas, sabe? Diariamente, constantemente, eles vão nos ensinando. E depois dos 3 filhos, o meu coração tava tão mais tranquilo, né? Que para mim já era algo muito claro, né? Eu lembro uma época que eu partilhava com o Padre Eduardo, né? Nós fomos em um congresso que teve de métodos naturais lá em Curitiba, e aí eu estava com ele, eu só tinha os 3, né? Só tinha até a Maria Cláudia. E aí eu falava com o padre, mas Padre Eduardo, e a gente ficou, né, no mesmo quarto. Aí eu falava, Padre Eduardo, poxa, será que eu não posso escolher a quantidade, quantos filhos eu quero? Será que eu tenho que estar aberto à vida o tempo todo? Eu perguntava para ele, né? E aí, ele dizia, meu filho, você pode ter os seus planos, né? E se os seus planos se coincidirem com os planos de Deus, ótimo. Mas se não coincidir, meu querido, você tem que estar de braços abertos para acolher, né? Porque Deus tem o melhor para você. Mas aí ele falou, você pode sim, né? Você pode escolher. Aí eu falava assim, aí eu ficava pensando, né? Será que é 3? Será que é 6? Eu ficava assim, sabe? Será que é 7? Eu não sabia. Mas a partir do momento que já existia abertura no meu coração, isso já facilitava muito, né? Porque Deus vai mexendo e vai trabalhando, né, na vida da gente. Porque aquilo que para mim, né, eu tinha na minha cabeça, assim, aquilo que para mim os filhos, eu vou ter os filhos depois que eu tiver as coisas, né? O palpável, o bem, né? Eu tinha muito isso. Aí eu fui levando tanta porrada com a vida, né? Que Deus foi dando pra gente, né? Condições. Deus foi dando pra gente, materializando, né? Aquilo que de fato eu queria muito, né? E aí eu assim, envergonhado, né? Com muita vergonha mesmo, né? De Deus. Eu dizia, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer é ser grato, né? Ao que Deus quiser me dar. Porque eu com filhos maravilhosos, né? Uma esposa maravilhosa, conquistando, né? Conquistando aquilo que eu almejava, aquilo que eu queria, profissionalmente, né? Principalmente. Então, assim, foram muitas coisas acontecendo, muitas coisas boas, né? Só que eu tinha um sonho, né? Eu tinha um grande sonho na minha vida, que era ter um curso superior, né? Que tinha, né? Meus empregos, era muito bom e tudo, mas eu tinha um sonho muito grande de ter um curso superior. Eu tinha um sonho muito grande de fazer odontologia, Uhum. né? No nosso começo, eu tinha
18 anos, né, que eu fazia um curso de TSB, um curso técnico na área de odontologia. Então eu tinha um desejo muito grande de fazer odontologia, mas achava que era muito, muito difícil, né, porque eu não tinha condições financeiras, né, é uma faculdade muito cara, né. E aí, na época que a Cláudia engravidou, né, da Maria Tereza, que é a nossa quarta filha, Quarto filho. foi a época que... Quarto, é. Foi a época que foi na época que eu falei para ela que queria fazer, né, odontologia, para a Cláudia. A Cláudia, ai meu Deus, depois de velho tá inventando, né? Velho entre aspas, né, que a gente começou muito cedo tudo, né? Então, pô, eu tinha 26 anos, já era velho, né? Na cabeça dela a gente já era velho. Então, 26, 27. Então, aí chegamos a essa conclusão, vamos apertar um pouco as coisas. Meu pai me ajudou na época, né? Meu pai também tinha um sonho, né, muito grande de ver o filho, né, com uma boa formação. Então meu pai me ajudou também. Então meu pai me ajudando de cá, eu de cá. Meu pai pagava metade da faculdade, eu pagava metade, e aí eu me virava com os materiais, né, que eram bem caros, mas eu me virava. E aí eu iniciei, né, o meu sonho, que foi fazer odontologia. E aí eu atrelo também isso, né, aos meus filhos, né? A Maria Tereza veio, e na época que ela veio, no dia que ela nasceu, no segundo dia de vida dela, foi o meu primeiro dia de aula na faculdade. Aí foi mais uma entrada, mais uma loucura, né? Porque assim, foi muita, muita coisa, né? E na época, assim, por mais que a Cláudia concordou, por mais que ela aceitou, para ela era difícil, para ela era muito difícil, porque eu tinha que estudar integralmente, né, todos os dias, né, faculdade o dia todo, e à noite eu tinha que trabalhar, né, Você porque eu trabalhava estava à nos concursos, noite? então eu tinha que trabalhar, trabalhava à noite, fazia plantões. Então, foi uma loucura que eu passei, né, que eu fiz assim, né, isso tudo para realizar um sonho, porque eu acreditava muito, né, que isso ia nos trazer lá na frente um pouco mais de tranquilidade, né? Uhum. Eu tinha esse pensamento, poxa vida, eu vou me esforçar hoje, né? Eu tenho 27, então assim, eu acho que o momento é esse para que a gente possa lá na frente ter um pouco mais de tranquilidade, né? E Deus já estava preparando essa tranquilidade para a gente, né? Eu acreditava muito nisso. E foi a época que eu entrei na faculdade, comecei a faculdade e fiquei bem distante da família, né? Eu tinha sábado e domingo, né, com eles, ficava sempre, né, muito focado sábado e domingo, e sempre o horário que eu podia, eu almoçava em casa, eu me virava, né, eu me virei nos 30, né, nos 50. E foi nessa época também que nós vendemos a nossa casa para construir uma outra casa em um lugar melhor, né, em um condomínio, em um local melhor. Então eu fazia faculdade, fazia construção e tinha 4 filhos. Então, por isso que muitos falam, né, cara, você é muito louco, né? A gente vivia umas loucuras mesmo, né? Mas eu acreditava, né? Eu acreditava muito que era um tempo que a gente estava passando, e que as coisas logo iam, né, a poeira ia baixar. E eu não me acomodei, né? Eu não me acomodei. E eu também... Parou aqui. Gente, travou aí para vocês também? Ai, travou tudo aqui. Gente, travou tudo, né? Olha, ele saiu. Nossa. Vou esperar para ver se ele vai entrar novamente. Que situação, na hora que o trem tava ficando emocionante, construindo outra casa.
Mas para vocês verem o tanto que o testemunho dos pais, eles seguem muito no mesmo caminho, né? Eles falam muito da questão do prover, do ir atrás, do buscar, do não se acomodar. Uma pessoa hoje comentou na caixinha como que o testemunho dos pais é diferente do das mães, né? O das mães ele é mais romântico, né? O dos pais não, o dos pais é mais tá, já chamei ele já. Já chamei. O que eu tava falando, o testemunho dos pais é bem mais racional, assim, mais centrado. Eles são sem delongas, sem florear as coisas. Falam, não, tinha que fazer e eu fiz. Porque no final eles têm que pensar mais racionalmente mesmo. Eu tô esperando aí ele entrar, eu já chamei, tá? Vocês mantenham a calma, vocês mantenham a calma. Justamente a forma diferente de contar a história de vida. Que a mulher ela vai falar mais do parto, das dificuldades com a maternidade. O homem não, o homem vai falar como é que ele ia caçar o dinheiro, como é que as coisas iam acontecer para poder ele sustentar esse tanto de boca, né? Ele não conseguiu, tentar chamar de novo. Então o homem ele vai focar nisso. Como é que eu vou fazer o dinheiro? Como é que eu vou botar esse povo numa casa? Como é que eu vou sustentar essa galera? Aí tá tentando entrar, ó. Estamos tentando. Eu também gosto de escutar os dois lados, porque assim, geralmente, quando os homens escutam a nossa fala de mulher, quando a gente fala do parto, da amamentação, dos desequilíbrios do puerpério, né? Dessas dificuldades todas, eles não conseguem se encontrar muito. E quando é um outro homem falando, aí eles conseguem se encontrar. Pô, o cara teve que se virar nos 30 para poder sustentar a família. Não estamos conseguindo. Então, assim, o homem ele tem que ter uma visão assim palpável de que dá para fazer as coisas. Opa, peraí, o cara estudava de dia, trabalhava de noite. Então, posso pensar em fazer isso também. Posso pensar em trabalhar em dois empregos. Posso pensar como é que eu vou fazer aí para arcar com essa galera, né? E é interessante mostrar essa parte, porque daí os homens eles vão abrindo os horizontes dele para como que a coisa acontece. Porque é uma coisa que é comum aqui, desde o primeiro pai até o de hoje, é a providência divina. Todos falaram a mesma coisa. E assim, eu não combino nada com eles. A live acontece aqui. Eu vou tentar mais uma vez, Júnior, para ver se consigo. Estou tentando mais uma vez. Eu já estou te chamando mais uma vez para ver se dá certo. Uma coisa que você pode fazer, Júnior, também, é em vez de eu te chamar, você tentar me chamar. Pode ser que dê certo. Ah, gente, ele não vai conseguir entrar. Que coisa. Se eu salvar essa, mesmo se eu abrir outra, ele não vai conseguir, porque é a internet dele que tá ruim, ó, não tá conseguindo entrar. Ele consegue assistir, consegue comentar, mas não consegue entrar para transmitir. E se eu fechar, vai dar a mesma coisa. Se eu fechar a live e abrir outra, ele não vai conseguir entrar. Então, eu vou arrematando aqui com vocês sobre a questão
dos homens, né? O homem ele precisa ter essa visão clara, é meio que matemática, ele precisa disso, né? Mesmo que ele vá dando os passos aí, ele ainda vai dar titubeando, porque a conta, quando ele senta para poder fechar lá a conta e fazer as somas, a conta nunca fecha, né? Pelo menos na maioria dos pais que eu conheço, a conta não fecha. Não existe uma garantia ali, mas as coisas sempre dão certo. Então o homem ele fica muito preocupado, porque aí ele tá tentando, deixa eu ver se eu... Ele me chamou, vamos ver se vai dar certo. Ah, nem, gente. Fui para um lugar mais escuro aqui, mas parece que... Deixa eu ver se melhora a luz aqui. Não, tu tá falando, mas eu só não tô te vendo. Mas vamos lá. Se você falar, o povo te Tá escuta. vendo? Tá vendo? Não, não, Não? não tô vendo, não. Ai, meu Eu Deus, não. peraí. Deixa eu tentar Não, mas melhorar você. aqui, peraí. Não, você fala. Estão vendo, gente? Tá vendo? Cadê o homem aí? Ó? Tá todo mundo perguntando, cadê o homem? Peraí. Dá para ver agora? Não. Uai, Não aparece nem a imagem, Júnior, nem a tela cortada. Não, não tá aparecendo nada, só tá aparecendo eu. não Aí o pessoal tá aparece. falando para tocar o barco, Júnior. Tá falando para você Peraí. falar. Ih, ô, gente. Só vocês para ficar aqui comigo com essa live, a live dando errado e vocês aqui, né? Isso aqui é um povo fiel, meu Deus. Porque não é fácil quando as lives travam desse jeito. E eu já vou chamar ele de novo. Pois é, a voz dele tava ótima. Se ele conseguir falar, tá ótimo. Tá difícil. Não, Júnior, você tá. Olha, ó, tá saindo a voz. Se sair a voz, o Tá povo saindo quer a te ouvir. voz? Tá. Ó, tá saindo sua Ah, voz. Aham, tá saindo sua voz. Eu vou ficar quietinho e você fala que o povo quer te ouvir. Tá todo mundo aqui então vamos. desesperado. Então eu sou feio mesmo, ninguém precisa me ver, não. Então bora só falar, então. Ai, meu Deus do céu. Então Então vamos vamos lá, voltar onde é da que eu parte que tava tu, mesmo? da parte que tu tava. Tu tava construindo outra casa. Tu tava fazendo a faculdade. Era. Isso, E a isso. Maria Tereza Tá, tinha nascido. pronto, pronto. Então vamos lá. Aí nessa época. Ah, não, gente. Caiu de novo. Eu não dou conta, não. Que triste. E agora eu não consigo nem chamar ele. Sumiu. Vamos ver se ele volta aí. Não, gente, aí deu errado. Aqui, voltou. Vamos lá. É muita emoção. É, gente, vocês não sabem como é muita emoção. Logo eu que gosto dos trem tudo funcionando. Oxi. E aí, agora? Tá me E ouvindo? agora? Não, tô te ouvindo. Pode mandar ver. Vê, não tá vendo, não. Não, Ah, vai ouvindo então. vai que o povo tá aqui desesperado. Gente, então assim, porque, como eu falei pra Tati, né? Minha internet aqui eu tô usando o tempo todo. 4G, tô usando Wi-Fi, mas aqui na roça o negócio é meio complicado. E eu queria muito ter tempo para falar, eu precisava falar até um pouquinho mais na frente para falar da roça, né? Que loucura é essa de vir morar em roça? Mas vamos lá. Então não tá me vendo não, né? Não, mas pode Então, arrochar. então tá, se Deus quiser. Gente, não deu.
Não deu. É o sinal dele mesmo que tá ruim, não vai dar, gente, a live. Eu vou encerrar essa live. Pois é, não dá pra ver ele. Gente, botar meu marido pra falar, meu marido tá viajando, gente. Ele tá trabalhando demais, vocês não têm noção. Tem dia que dá 3 da manhã, ele tá trabalhando. Então, assim, já pra vocês saberem como é que é o negócio dos pais, funciona assim. Ele tá lá louco pra terminar o trabalho e ele tá trabalhando até as 3 da manhã, tem noite. De vocês. E aí, Oh, meu Deus, queria tanto que desse certo isso. então vai, começa a falar aí pra poder a gente saber aí como é que é a roça. Tá, então eu vou tentar pular várias coisas, né, para ver se a gente consegue concluir. Tá? Então, em meio a todas essas coisas que foram acontecendo, muitas graças, muitas mudanças, veio depois, né, Deus nos presenteou, né, com João Paulo, o nosso, hoje que tem 8 anos de idade, 7 anos, né, vai completar 8 anos. E sempre eu posso dizer para vocês, né, que foi muito devido, né, a toda essa abertura que nós fomos tendo, né, principalmente minha, mas Ah, não. Deu errado aí. Gente, eu vou fazer o que vocês estão me pedindo, só para vocês não dizer que eu sou malvada. Eu vou encerrar a live, vou abrir de novo, tá bom? Vou encerrar a live aqui, vou abrir outra para vocês não pensar que se tivesse aberto outra live ia dar certo. Então eu vou encerrar, ele tá me chamando, mas eu vou encerrar e vou abrir novamente, tá? Aí quem voltar comigo voltou. Enfim, eu peço desculpa a vocês, mas é coisa de internet, tá bom? Então vou fechar e salvo essa e abro outra, tá?